Galera, valeu demais pelos 600 mil inscritos, que maluquice galera, muito obrigado. Mas não vamos ficar por aqui, hein? Bora chegar aí galera aos 650 mil inscritos. Então já dá aquele apoio pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 2007 likes. E agora, bora lá! Nos entornos de um castelo sombrio, um homem é arremessado com violência no chão, e já exausto, afirma ofegante que é seu fim. Em volta dele, um grupo de seres ocultos ressalta que o homem ficou extremamente forte, mas o cara afirma não ser o bastante. Dizem que devemos perseguir nossos sonhos, enquanto ainda somos jovens, principalmente para aventureiros, já que o instrumento de trabalho dessa profissão é o próprio corpo. No entanto, existem adultos que simplesmente não conseguem abrir mão daquilo que querem. Na guilda de aventureiros local, é dia da seleção de candidatos que desejam ser promovidos pro rank E. Um deles, chamado Rick, se apresenta pro teste, então a recepcionista Alyssa fica empolgada ao reconhecer seu velho amigo. Eles trabalharam juntos em um escritório, mas o rapaz pediu conta em pouco tempo, mas o mais surpreendente foi ele ter se registrado na guilda. Rick comenta que realmente não é comum começar a ser aventureiro com 30 anos, porque a maioria das pessoas inicia como aprendiz no rank F quando ainda são adolescentes. A propósito, Alyssa pergunta o que o amigo tem feito esse tempo todo, e ele diz que passou esses anos treinando nas montanhas com alguns companheiros mais experientes. De repente, um bêbado interrompe a conversa e pergunta se a gatinha ali tá livre pra dar um rolê. Então ela responde sem graça que tá trabalhando. O bêbado continua insistindo ao ponto de agarrar o pulso da garota e dizer que mulheres devem obedecer aos homens. Pra resolver a situação, Rick envolve seu braço no ombro do cara e dá um tapa de leve no estômago dele. O homem dá uma tremida por conta do excesso de álcool e desmaia. Achando graça, a Alyssa passa pro rapaz o cartão de teste pro rank E. Quando foi ler o número da inscrição, 79, Rick percebeu que podia ser lido como 70 e morre, então já começa o dia apavorado. Do lado de fora, uma mulher chamada Rhianette pergunta pro Rick se ele já se inscreveu, e ele diz depois de subir um pouco mais os olhos que já se colocou pra fazer o teste ao lado daqueles jovens radiantes e volumosos. Rhianette pergunta se isso é motivo pra olhar pra comissão de frente dela, mas o rapaz finge que ela tá imaginando coisas. Dentro da guilda, os aventureiros notam a marca de mão na armadura de aço do Bebum, enquanto autoridades se aproximam e reconhecem Gomuld, o cavaleiro selvagem, um ex-aventureiro rank A procurado por agressão. Alyssa reflete sobre a forma como Rick deu um jeito no cara e se pergunta se foi ele que causou isso. Mais tarde, no exame médico para seleção, os avaliadores medem 1,74 de altura para o candidato de número 79, que ficam surpresos ao notar que o homem já tinha 32 anos, deixando Rick constrangido como sempre. Em seguida, é hora da medição de energia mágica ao tocar na esfera. Quando a terceira candidata descobre que é C+, todos em volta ficam impressionados, até que o Rick é chamado. Após certa expectativa, a esfera dá uma estalada patética e avalia o aventureiro com F-, provocando a risada dos candidatos em volta, que nunca viram alguém com uma energia mágica tão baixa. Curiosamente, após a partida de Rick, a esfera racha. Depois se inicia o teste de força bruta, onde os selecionáveis devem direcionar toda sua força em um único golpe. O saco de slime absorve qualquer tipo de ataque, portanto, o pessoal não precisa se conter. Ao escutar isso, Rick se lembra dos treinos da montanha, onde seu tutor ensinava que não importa a magia ou arma que você esteja usando, o corpo sempre será a base de tudo. Portanto, se o homem conseguir destruir esse saco de slime dourado com as próprias mãos, saberá que construiu um corpo em que pode confiar. Rick argumenta que não é capaz de destruir algo tão resistente, mas o instrutor explica que isso é apenas o básico. Então destrói o saco com facilidade e afirma poder fazer isso com 200 desse de uma vez só. Dito isso, Rick começou seus treinos no slime dourado com 50 mil socos por dia, e sente na pele o inferno que foi aquele tempo. Logo o teste começa e o primeiro candidato impressiona ao usar uma magia de fortalecimento em um chute. O segundo era um filho de duque metido e vaidoso, que dizem ter apenas 11 e uma magia equivalente ao rank C, uma típica criança prodígio. Então, lá vai o garoto conjurar uma magia ao recitar uma poesia inteira. Com uma grande energia emanando em volta do seu corpo, ele lança a magia de terceira natureza composta, eliminação de chamas. Assim, uma bolinha de fogo ridícula parte em zigue-zague até o saque se desfaz nele. O avaliador fica impressionado com a genialidade do jovem, enquanto Rick se lembra que também teve lições de magia de terceira natureza composta de calor. Na ocasião, a instrutora arremessou uma esfera em chamas capaz de arruinar uma montanha inteira. Após outros candidatos terem sua vez, o inscrito número 79 é convocado para o teste. Antes de começar, um dos avaliadores ressalta que o Rick não pode esperar muito crescimento da sua magia nessa idade, porque o correto é começar a prática desde jovem. A conclusão do avaliador é que o Rick deveria desistir. Sentindo a pressão dos olhares em volta, ele sabe que deveria fazer exatamente isso, mas ainda assim, sua chama interna continua viva como nunca. Certo dia, treinando socos no saco de slime, apesar dos seus punhos sangrarem absurdamente, ainda faltavam 30 mil socos para a cota do dia. Então o professor recomendou que o rapaz parasse
parasse, mas ele continua até o final. Por fim, ele sabe bem que começou muito mais tarde do que os outros, mas sua crença de que ele pode recuperar o tempo perdido é maior que tudo. Com esse sentimento, ele desfere um soco que devasta o saco de slime. O pivete filho de Duke resmunga que o cara tá roubando a atenção que devia ser pra ele, mas garante que vai dar o troco no teste de magia defensiva, que é sua especialidade. Mais tarde, no teste de magia defensiva, Rick consegue se defender contra uma magia da quarta natureza, composta, que o moleque não conseguiu, e a essa altura, todos estavam de boca aberta perante o candidato número 79. Feito isso, o avaliador avisa que vai subir um nível e usar a quinta natureza composta. Porém, o cara explica que só consegue chegar até a primeira natureza composta. Então o instrutor acredita tá sendo subestimado e pretende não se segurar nesse próximo ataque. Logo ele conjura um ciclone de choque, feitiço de nível 5, e os demais aventureiros ficam sem acreditar no resultado disso. Sylvester Alcernia, cavaleiro de primeira classe do reino, escuta o estrondo de longe e vai procurar saber a causa disso, porque uma explosão desse tamanho não deveria estar em teste. Ao saber o que aconteceu, Lord Sylvester acha que estão fazendo algum tipo de piada com ele, porque Rank F nenhum é capaz de fazer o que foi dito. Então, ele lê a ficha do candidato 79, Rick Gladiator, de 32 anos, e fica pasmo com a idade do cara. Pelo que consta, Rick trabalhou por 14 anos como recepcionista na filial da guilda Tiger Road 5. Após o teste de magia defensiva, o protagonista realizou a prova escrita e finalizou os testes por hoje. Conversando com o Rianet mais tarde, ele confessa que não sabe se foi bem ou não nesse primeiro dia, ainda mais porque ele tirou F- em capacidade mágica. Como consolo, Rianet ressalta que o rapaz evoluiu muito nesses últimos 2 anos. De repente, o filho de Duke Marrento surge chamando Rick de plebeu, e o Rick tenta se lembrar do nome do garoto, mas sem sucesso. Possesso, o moleque diz que se chama Fred Diarmuth, então Rick pergunta se ele tá precisando de ajuda pra achar os pais. Ainda mais bolado, Fred chora ao dizer que hoje era o dia dele brilhar, mas que o velhote roubou o brilho dele no teste. Logo atrás do garoto, Angélica, sua irmã mais velha, repreende o Rick por fazer seu caçula chorar. Em prantos, Fred denuncia que o velhote de 40 anos maltratou ele, então Rick tenta de todas as formas convencer os dois que ele tem 30 e poucos anos. Sem querer saber de nada, Angélica chama o homem pra um duelo, então joga uma luva no peito dele. Ele pega e diz que uma filha de nobre pode até não saber, mas lava a roupa dá trabalho. Como o cara pegou a luva do chão, Rianet avisa que esse gesto simboliza que o duelo foi aceito, então o pobre coitado fica sem saída. Sem demorar, Angélica de Armuth, cavaleira de segunda classe dos Cavaleiros do Reino, carrega o oponente até a arena pra punir o ordinário idoso de 40 anos, segundo suas palavras. Seguindo a tradição de Philheim, Angélica propõe que o perdedor deve ser o servo do vencedor até a morte. No meio disso, Rick pergunta qual deve ser o nível da desafiante, e Rianet acredita que uma cavaleira de segunda classe do reino provavelmente tá no rank B, por isso ela pede pro rapaz pegar leve com ela. Sem entender, o Rick lembra que ele é o rank F da história. Pra tranquilizar o sujeito, a mulher pede pra ele se lembrar do que treinou nos últimos anos, mas as lembranças fazem ele surtar ainda mais. Como última cartada, Rianet recorda o homem, que ele faz parte do punho de ouro e Shaunkun, o grupo que se orgulha de ser o mais forte do continente. Dito isso, o Rick Gladiator se ergue novamente e vai em direção à desafiante. Cheia de si, Angélica afirma que vai pegar leve com o novato, ao passo que desembainha sua espada e conjura um feitiço. Rick analisava que ela é do tipo espadachim que fortalece o corpo e suas armas, mas a mulher não dá tempo dele aprofundar seu estudo, porque usa sua habilidade e passa instantâneo para passar por ele com uma velocidade impressionante, fazendo o homem ouvir o som da lâmina perto do ouvido. Ela afirma ter dado um golpe de aviso, mas nem reduzindo sua rapidez, o rank F foi capaz de esquivar. Rindo da cara do velhote, Fred conta que sua irmã é tão veloz que é conhecida por todo o reino como Angélica, o Lampejo. Então ela avisa que dessa vez não vai errar de propósito e volta a atacar com um passo instantâneo. Ironicamente, enquanto a atacante se aproximava, Rick notava que ela é extremamente lenta, então desvia sem dificuldade nenhuma. De queixo caído, Angélica achava que apenas poucos cavaleiros de primeira classe poderiam reagir a tempo desse tipo de ataque, mas acredita que foi puro golpe de sorte, então volta a investir contra o adversário. Mais uma vez, Rick não entende como essa mulher pode ser tão lisma com um apelido desse, por isso considera que deve ser só uma Patty que virou cavaleira por ter um pai rico. De repente, ela tropeça numa pedra no caminho e gira pelo ar até fincar sua espada na parede com força. Como não previu o ataque dela, o Rick acha que aquela habilidade é incrível, por isso volta a colocar o rabo entre as pernas, sem saber que ela apenas tropeçou e perdeu o fio da meada. Angélica também não quer perder a pose, então finge que rodou feito peão de propósito. Em seguida, ela diz que vai usar um passo instantâneo de último nível, movimento que impacta o corpo dela ao ponto de só permitir que ela use 3 vezes. Rick reconhece que ela tá bem mais rápida, porém, ainda assim, parece uma tartaruga com cãibra. Apesar de não ter funcionado esse ataque, Angélica insiste na mesma tática e repete o movimento, restando só mais uma chance com essa habilidade. Insistente, ela mantém a estratégia, até que tropeça em outra pedra pelo caminho. Com medo de não conseguir reagir a tempo dessa mudança de percurso, Rick dá uma pancada no chão que isola o oponente e abre uma cratera no solo.
solo. Sem acreditar no que tá acontecendo, Angélica pergunta quem é esse cara, e ele responde que pediu demissão há alguns anos para tentar ser aventureiro, mas que vai dar o máximo de si para tentar essa carreira. Dito isso, para surpresa do novato, a cavaleira se rende, dando a desculpa que vai deixar essa passar porque o oponente conseguiu se livrar dos ataques dela. Como não é bobo nem nada, o Rick Gladiator pergunta sobre aquele combinado do perdedor virar servo. Então Angélica usa a maior velocidade já registrada por ela para fugir dali. Após a vitória, Rionette avisa pro Rick que Broston e os outros estão vindo pro reino nesse momento para ver como o rapaz tá se saindo, e o Rick só tem pressentimentos ruins quanto a isso. Na cena seguinte é contada a lenda do guerreiro que enfrentou o monstro supremo Kaiser Alsapier para conquistar um tesouro capaz de realizar qualquer desejo, chamado os registros akáshicos. No entanto, esse guerreiro jamais conseguiu derrotar aquela criatura mítica, e apenas alguma criança que sonha em ser aventureiro um dia conseguirá esse tesouro. Isso é o que o lendário guerreiro acredita. Voltando ao atual reino de Filheim, os resultados dos testes preliminares pro Rank E estão prestes a serem anunciados, e caso a energia mágica que será transmitida para cada cartão do exame for azul, então esse candidato passou. Amanhã, todos os aprovados farão uma batalha simulada no segundo estágio do exame. Ao lado da Rionette, Rick Gladiator tá tenso até o talo, já que outro fracasso poderia representar sua desistência definitiva, já que ele passou da idade habitual para isso. Logo o cartão dele começa a brilhar e pula do azul pro vermelho até decretar a aprovação do candidato. Ao sair da sala, o Rick sentiu um cheiro horrível, até que um jovem galanteador joga seu charme pra cima da linda donzela do recinto. Segundo suas palavras, ele ressalta que a nobre casa de Diarmut governa os povos de norte a sul, e ele é o filho mais velho Raster Diarmut. O nobre pergunta o nome da donzela, e ela responde que se chama Rionette Erfel. Rick também se apresenta, mas o nobre faz questão de dizer que não se importa com uma mané sem brilho de meia idade. Logo Raster volta suas atenções para Elfa e diz que perdeu seu coração no fundo dos olhos dela, por isso gostaria de levar ela para as terras do norte para tornar ela sua segunda esposa. Como o rapaz estava esfregando a mão da Elfa, Rick resolveu interferir para não dar ruim para ele. Então diz que é namorado da senhorita e não pode permitir esse flerte na sua frente. Além de não acreditar, Raster despreza a carteira de Rank F do Rick. Então o protagonista argumenta que o nobre também já não é nenhum moleque para estar no exame pro Rank E. Contudo, essa foi a deixa perfeita pro herdeiro jogar na cara do homem que passou pra esse nível quando tinha só 14 anos. Na verdade, ele pertence ao Rank A e é o examinador da batalha simulada. Cheio de si, ele mostra suas credenciais e aconselha Rionette a deixar esse pé rapado fuleiro e jantar com um aventureiro de verdade. A Elfa lamenta desapontar o nobre, mas como pode ser visto, ela tá na companhia desse cavalheiro. Além disso, ela comenta que o cheiro da colônia do Raster é tão forte que chega a causar desconforto. Inconformado, o herdeiro da casa de Armut chama Rick de ralé de quinta categoria e manda ele se preparar para a batalha simulada, porque lá ele vai mostrar a diferença entre os dois e de quebra colocar juízo na cabeça da Elfa. Em seguida, Raster vai embora batendo o pezinho. Então Rick aproveita para pedir desculpas para Rionette por ter dito que ela é namorada dele, mas ela confessa que essa história deixou ela feliz, e além do mais foi isso que resolveu o problema. Ao voltar para o seu palácio, o herdeiro afoga as mágoas na bebida enquanto amaldiçoa a vida daquele cara. De repente, seus irmãos vão até ele aos prantos, reclamando que um plebeu idoso de 30 anos tirou onda com a cara deles no primeiro teste. Segundo o primogênito, ninguém tem permissão para fazer chorar dois membros da casa de Armut, por isso promete fazer o criminoso pagar. Já que disseram que o sujeito era mais velho, Rick vem à mente de Raster, que pergunta para os irmãos se eles lembram o número de inscrição do sujeito. Fred só lembra que o número parecia dizer que o cara ia morrer, então o herdeiro dá uma risada ao descobrir de quem se trata. Alguns dias depois, era chegada a hora da batalha simulada, e o Rionette pede pro Rick pegar leve com o pessoal. Ele responde que nem tem condição de pegar pesado, ao contrário daquele playboy do norte que vai acabar com ele nesse teste. Com a certeza que ia apanhar, o rapaz começa a chorar, até que logo à sua frente o homem se apresenta como Lynx Laurette, e afirma que será o examinador de Gladiator na batalha, já que será responsável pelos números de 50 a 100. Dito isso, Rick celebra ao perceber que seu número de inscrição, 79, não era tão zicado igual ele pensava. Como se não bastasse, Lynx enche a bola do candidato, dizendo que o fato dele ter 30 anos e largado o emprego para virar aventureiro devolveu a esperança pro homem, que um dia quer ser igual ao Rick. Lynx começou como aventureiro aos 24 anos e só engatou uma carreira depois dos 30. Portanto, ele enxerga o Rick Gladiator como um exemplo de força de vontade. Aos 40 anos de idade, agora o examinador pretende realizar o sonho de chegar ao Rank A, embora tenha levado quase 20 anos para chegar ao B. Dito isso, Rick cumprimenta o homem com entusiasmo, e embora Lynx ressalte que não vai ter candidato favorito no exame, ele chama o Gladiator para beber alguma coisa depois do teste. Escutando cada palavra escondido, Raster espera o examinador passar para abordar ele. Depois dessa conversa, Rick parece bem mais tranquilo para a batalha, já que tirou um peso enorme das costas. Entretanto, um dos organizadores chega na sala de concentração e informa que Lynx Laurette, examinador dos candidatos de 50 a 100, adoeceu repentinamente. Dada a situação, Raster de Armut vai assumir esses candidatos. Rionette já imaginava que daria algum problema, levando em conta que o
Rick acabou se metendo no caminho dos 3 filhos de Armut. Ao redor, um aventureiro lamenta por Raster, seu examinador, porque ele é conhecido como o Homem das Mil Habilidades, um gênio que subiu pro rank A apenas aos 17 anos de idade. Como se não bastasse, ele tem outro apelido que é ainda pior, o Triturador de rank F, e dizem que ele assedia candidatos todos os anos por puro entretenimento. Enquanto isso, se preparando para a batalha simulada, Raster começa a mostrar suas garras ao detonar um candidato com apenas um feitiço. Segundo ele, esse é o problema das pessoas de origem humilde, elas não servem nem pro aquecimento. Logo atrás, um guarda de elite recebe o sinal. Desesperado, Rick Gladiator pergunta o que fazer agora, apesar de Ryanet não entender o motivo desse drama todo. O homem lembra que o examinador é um rank A que odeia ele, fora todas as pessoas que sempre dizem que ele fracassaria. Então Ryanet responde que como as palavras dos outros podem dar ou tirar a confiança de quem as ouve, ela diz que o Rick é um homem forte, capaz de passar no teste e vencer o playboy de colônia estragada. Afinal, desde que decidiu se tornar um aventureiro, tudo que o Rick tem feito é ter sucesso. Ao escutar essas palavras, ele se sente mais motivado para seguir sua jornada sem tanto desgosto, até que um moleque de capuz aborda ele e pede para ler sua sorte de graça, porque viu Rick e enxergou nele um homem que tá lutando contra os próprios demônios e precisa de uma clara evidência. Já que não tá fazendo nada, o protagonista aceita o desafio e senta na cadeira. Ao fazer isso, ele cai numa armadilha mágica e desaparece. Então o moleque tira o capuz e revela ser Freed de Armut. Ryanet fica possessa e corta a bola de cristal do garoto no meio, explode a parede atrás nesse movimento e pega Freed pelo colarinho para saber para onde foi mandado o aventureiro. Como o pivete se recusou a cooperar, ela corta metade dos cílios dele e avisa que da próxima vez serão seus olhos. Dessa vez, Freed arrega e diz que é um teleporte que alcança 100 metros. Por isso, o velhote não tá longe. No fim, o Rick foi parar no local atrás da área de teste, onde é recebido pelo guarda de elite e seus comparsas. Diante disso, o Rank F descobre que tá de fato sendo sabotado pela família de Armut, e que a força dos homens que estão cercando ele equivale ao Rank B. Por isso ele vai levar uma surra grande e ficar de fora do exame. Como se não bastasse, o líder dos guardas de elite é capaz de enfrentar guerreiros do Rank A. O fim do Gladiator estava decretado, porém o punho de Orichalcon surge na colina antes que o pior acontecesse. O chefe lembra que o Rick tem um teste e pergunta o que diabos ele tá fazendo ali, e os capangas não acreditam que estão diante de um orc falante. Rick gagueja antes de inventar que esses homens ao redor estão ajudando ele a aquecer para a batalha simulada. Então o orc se dispõe a ajudar também. Dito isso, Rick entra em desespero e manda os guardas de elite correrem para salvar suas vidas, mas eles não acham que estão sob ameaça. Por isso um deles senta um martelo na cabeça do orc, mas a arma é esfarelada sem causar nenhum dano. Não satisfeito, o homem cai pro braço. Então o orc quebra o pulso dele. Porém, para surpresa de todos, o monstro cura a mão do seu agressor e ensina que falta equilíbrio na compensação de peso para que o soco saia mais forte, porque o corpo é uma massa inteiramente conectada e isso não pode ser ignorado. Escutando essas palavras, o líder dos guardas descobre quem são essas pessoas. Do outro lado, o garoto do punho de Orichalcon puxa seu super canhão, chamando de Julieta revisada, que carrega pedras mágicas e balas de chumbo, e avisa que vai resolver a treta de forma pacífica. Então ele fuzila 3 inimigos que estavam na sua frente, deixando Rick surtado. Por último, os guardas pegam a garotinha Orichalcon de refém e manda todos se renderem antes que ele corte o pescoço dela. Rick e o orc avisam pro cara largar ela antes que dê ruim, e a garotinha pergunta pros amigos o que o moço tá fazendo atrás dela. Rick explica pra Aliceret que o moço só tá querendo brincar, então ela pergunta que brincadeira é essa. O guarda tá sem paciência e dá um murro pra ela ficar quieta, e isso desperta a fúria da criança, que destrói tudo ao seu redor com uma magia de 7ª natureza composta. O líder dos guardas baixa a cabeça e explica que essa garota tem só 10 anos, mas é a maga vampira mais poderosa. Afinal, é a criança demônio da devastação, Aliceret Dracul. Quanto ao outro membro que parece um garoto, sua aparência pode enganar, mas ele é um meio elfo e meio anão de mais de 50 anos, com técnicas que parecem um milênio à frente do seu tempo, sendo o maior artesão de armas do mundo. Seu nome é Mizet Eldwarf, e ele é conhecido como a Oficina Milenar. Por último, o orc possui uma força física inigualável, e sua inteligência não fica para trás, capaz de usar todas as magias de suporte existentes. Esse é Brookston Ashork, a besta sábia. Segundo o líder dos guardas, os 3 são aventureiros Rank S e compõem o grupo mais lendário do continente, o lendário Punho de Orichalcon. Pela primeira vez na vida, o velho viu esses 3 com seus próprios olhos, por isso ele larga suas armas e afirma que vai se aposentar para viver o resto da vida em paz. Dito isso, Aliceret aniquila o resto dos guardas, enquanto Rick celebra a chance de participar do teste. Ao voltar para Ryanet, o aventureiro surpreende o Freed, que achou que o velhote ia dessa pra melhor, então a elfa se livra do pivete na base da ignorância. Em seguida, Lynx aparece ferido e denuncia que Raster fez isso com ele. Como se não bastasse, antes de dar uma surra no examinador, o herdeiro perguntou qual era o sonho dele. De origem humilde, Lynx veio de um lugar onde as crianças querem ser aventureiras, mas não têm oportunidades. Por isso, seu sonho é abrir uma escola para elas. Ao escutar isso, Raster trancou Lynx e desprezou sua tentativa de educar a escória da sociedade, dizendo que o professor de 3ª categoria vai formar alunos tão podres quanto. Lynx ficou furioso com isso
insulto, mas não conseguiu responder nada ao nobre. Pensando nisso, o examinador pede pro Rick desistir do exame por não saber onde tá se metendo. Porém, o Rick não pensa em desistir em momento algum. Voltando pra arena, Raster vê um dos seus guardas caindo inconsciente, por isso deduz que o Rick Gladiator tá a caminho. O nobre adoraria esmagar os sonhos daquele homem sem nem ao menos permitir que ele tentasse, mas já que terá o desprazer de um embate direto, quem sabe ele pode fazer o Rank F sofrer de outra forma, como fazer no inferno parecer a Disney pra aquele cara. Enquanto esse momento não chega, o nobre se contenta atacando fogo nos pobres coitados durante a preparação pro grande evento. No meio disso, Adolfo observava o treinamento sem esperar nada mais de um Rank A. Ao quebrar a quarta parede, ele nos ensina diretamente que os 4 grandes fundamentos de todo aventureiro são a força física, o controle corporal, a quantidade de mana e o controle mágico. Juntas, essas estatísticas ditam a força da pessoa que as possui. Arnold tem de nascença a capacidade de visualizar a pontuação desses fundamentos em outras pessoas. Para provar o que disse, ele compara a diferença de status entre um dos participantes do evento e o do Raster, que possui uma quantidade de mana tão assustadora que até machuca os olhos do rapaz. Olhando à sua volta com sua vista prejudicada, ele vê Rick e não entende o que um velhote está fazendo nesse teste para crianças. Porém, analisando as estatísticas do sujeito, os olhos de Arnold queimam mais que nunca. Chegando na arena, Rhianette é abordada pela recepcionista da guilda dos aventureiros, Alice Granger, que tenta puxar assunto com a elfa por algum motivo. Em um canto da arquibancada, Aliceret chama sua amiga para acompanhar um evento perto do punho de Orichalcum. Alice fica de boca aberta ao ver um orc na arena, enquanto Rhianette recusa a proposta do Mizet para sentar perto dele para não ser vítima da mão do elfo anão. Já que não deu certo com a amiga, ele tenta a sorte com a ex-colega de trabalho do Rick Gladiator, uma vez que ela possui um coração agradável e balançante. A elfa avisa que o cara não é de se confiar, então empurra a humana para outro canto. Brugston pergunta como tá o promissor novato do grupo deles, e Rhianette informa que o Rick vai passar nesse teste sem grandes problemas. Alice avisa que o examinador dessa prova é um Rank A, metida forte, que sempre exagera quando vai lidar com os novatos, mas ainda assim o orc não acha que isso é um problema. Do outro lado da arena, Angélica bota a pilha pro seu irmão dar uma surra naquele idiota que parece ter 40 anos na cara, até ver seu caçula moído na porrada chegando do lado dela. De frente pro Rick Gladiator, Raster confessa que ficou surpreso ao ver que o novato escapou dos seus guardas, mas que não esperava muito de plebeus insignificantes como eles. Agora o velhote terá à sua frente o suprassumo do reino de Filhen, o autoproclamado gênio Raster de Armut. Após sentir algo estranho em seu corpo, Rick questiona o motivo do nobre ter se tornado um aventureiro, e ele responde que possui talento para isso, além de que isso aumenta ainda mais o status dele, ainda que seja um herdeiro. Indignado com a falta de honra do oponente, Rick afirma que não vai se permitir ser derrotado por um cara como esse. Raster avisa que falar é fácil, e prova seu ponto de vista ao invocar uma magia de primeira natureza composta, o tiro de gelo. Ao arremessar a lança gélida perto do rosto do protagonista, Raster acha que o cara travou de medo e não conseguiu desviar, mas na verdade o Rick só estava mantendo a calma diante do desafio, assim como Rhianette pediu para ele fazer antes de entrar pra luta. Sendo sincero consigo, ele tá preocupado, mas tá se esforçando para seguir a diretriz da elfa. Por outro lado, uma vez que o Rick não reagiu, o nobre afirma que vai fazer do jeito que quiser. Em volta, seus irmãos gritam pro primogênito acabar com o sujeito. Então Raster invoca uma magia de terceira natureza composta, a chama iluminada, deixando Rick surpreso pelo fato do oponente não usar encantamento num feitiço desse nível. Apesar do estrondo das chamas, Gladiator permanece estático perante a magia de fogo. Brugston comenta que aquilo foi tão insignificante que nem pode ser qualificado como um ataque contra seu pupilo. Vendo que Alice estava preocupada, ele pergunta se ela sabe quais são os 4 fundamentos, e ela responde todos com precisão. Brugston explica que entre eles, a quantidade de mana deve ser desenvolvida quando se é jovem, mais ou menos até os 20 anos. Como Rick entrou nessa vida aos 30, a única coisa com a qual ele pode contar é o seu próprio corpo. Por essa razão, o orc aplicou treinamentos específicos pro aluno visando essa característica, colocando pesos para ele caminhar e ficar mais forte fisicamente para compensar a falta de mana. Enquanto isso, Raster conjura o furacão cortador, uma magia de quarta natureza composta, e arremessa no examinando. Brugston explica que ensinou Rick a ter esse corpo do zero, enquanto Mizet foi o responsável pelo ensino do controle mágico. Já Aliceret conta que só brincava de mágica às vezes com o Rick. Por último, Rhianette treinou o controle corporal do pupilo. Ao se dedicar tanto às atividades que praticou com o punho Orichalcum, Gladiator chegou ao patamar de um Rank S, assim como os demais membros dessa organização. Nessa hora, Raster lança sua queimadura de choque, ainda pela quarta natureza. Rhianette observa que o próprio Rick não tem noção do patamar que atingiam porque Brugston fez questão de manter o pé do aluno no chão, tipo no dia em que o garoto não conseguiu quebrar uma rocha no meio. O orc disse que até um Rank F conseguiria. No meio disso, Raster continuava aplicando sua feitiçaria pra cima do candidato com ferocidade, desprezando a escória de terceira categoria que ousa desafiar a nobreza. Com todo seu ódio pela ralé, o ricaço despeja tantas magias que a poeira das explosões toma conta da arena. Com isso, de forma irônica, ele admite que passou um pouco do ponto. Seja como for, nada disso surtiu efeito em Rick, que reaparece sem grandes danos sofridos.
fluidos, irritando ainda mais o examinador. Sendo assim, Raster aumenta o nível do desafio ao utilizar uma fortificação física que sobe sua força e velocidade. Mais uma vez, Rick repele o adversário como se ele fosse um inseto. Depois reflete que entendeu o ponto da Rheanet sobre autocontrole e perseverança. Ao ligar só pro talento nato que possui de berço, Raster deixou de lado seu próprio desenvolvimento, o que torna ele extremamente desleixado, apesar da enorme quantidade de mana. Com essa percepção na cabeça, o novato afirma que não vai perder essa luta. Ainda que a situação não seja favorável como imagina, Raster continua acreditando que o candidato se safou apenas por sorte, então começa a conjurar sua primeira magia com encantamento, animando seus irmãos na arquibancada. Com uma magia de terceira natureza composta, a eliminação de chamas, Raster arremessa uma vasta camada de chamas para cima do oponente, esse que bloqueia o ataque facilmente. Dessa vez, Raster não consegue esconder a cara de surpresa. Mizette explica que o Rick usou sua magia com alto grau de precisão para bloquear, porque ter uma mana baixa não significa que você não possa compensar isso com um excelente autocontrole. Mesmo que seja um poço de arrogância, Raster acusa o oponente de ser marrento de graça, já que todos os bloqueios que efetuou foram por pura coincidência. Mesmo crente de sua superioridade, Raster se vê obrigado a usar seu corpo de ferro para levar o golpe do aluno, com medo de ir pro céu mais cedo. Indignada, Angélica comenta que seu irmão tá perdendo para um cara que nem ao menos usou qualquer fortalecimento físico. Ao mesmo tempo, Raster finalmente admite que esse cara é mais forte que um rank E, mas insiste na ideia de que o Rick só se safou dos ataques que sofreu por pura sorte. Cansado da arrogância do nobre, Rick ressalta o esforço que o cara faz para não reconhecer a força do adversário, ainda mais porque ele nem usou magia alguma no confronto, apenas seu controle corporal. Por falar nisso, ainda descrente, Raster pergunta como o cara ficou forte desse jeito em apenas 2 anos, já que é um velho. Ao escutar essa pergunta de um riquinho mimado, que sempre teve todas as oportunidades que a vida pode oferecer, Rick fica pessoalmente ofendido, já que sofreu com treinamentos onde era preso dentro do covil de um dragão até que a criatura tivesse morta, além de ter nadado no fluido da captura de monstros até se afogar. Alice pergunta que história é essa, então Brookston confirma que o rapaz não só se afogou, como também morreu algumas outras vezes. Porém, a habilidade de cura do orc é poderosa o bastante para devolver alguém à vida, caso essa pessoa tenha acabado de morrer. Por essas e outras que o Rick é tão poderoso, afinal, ele pôde voltar dos mortos para continuar sua reconstrução corporal, um treinamento que não é qualquer um que faz. Seja jogado em um precipício ou alvejado por uma rocha do tamanho de uma cidade, Rick podia ter sua vida de novo e seguir com o treinamento. Raster afirma que isso são tudo mentiras, porque mesmo que existisse um reino tão severo, jamais Rick teria motivação para seguir em frente com isso. Por outro lado, o aventureiro novato afirma que ele é assim como Lynx, o examinador que Raster feriu. Apesar da idade, os dois continuam sonhando alto. Desprezando esse papo de sempre sobre ter sonhos, o nobre questiona que objetivo seria esse. Então Rick afirma com convicção que vai derrotar o monstro mais forte do mundo, Kaiser Alsapier. Fred cai na risada com isso e seu irmão mais velho segue na mesma onda. Alice lembra que esse monstro é o que aparece na lenda do herói Yamato, e Brookston acrescenta que Kaiser é o objetivo final do punho de Orichalco. Raster afirma que esse é um sonho de criancinha, um conto de fadas que jamais existiu, mas Rick não tem mais paciência para a arrogância do nobre e não dá corda para ele. Diante disso, Raster promete acabar com a luta de uma vez por todas, e para isso ele invoca uma magia de sétima natureza composta chamada Corda da Floresta, que prende a movimentação do Rick. Em seguida, ele recita sua habilidade mais poderosa, de oitava natureza. Como resultado, um gigantesco golem de madeira é criado e apavora os espectadores do evento. Dentro da boca do monstro, Raster debocha da reação do adversário, que invocava um tipo de ar. Porém, como faz questão de salientar, Rick fala que seu oponente pode ter treinado dezenas de vezes a técnica que está utilizando nesse momento. Porém, ele treinou essa técnica mais simples 100 milhões de vezes. Todos em volta acham que isso é uma mentira, mas Brookston explica que isso é possível com o uso de magia de espaço-tempo. De toda forma, Raster continua sem acreditar nesse papo todo, então finaliza a conjuração do seu feitiço mais poderoso, o Impacto Divino Yggdrasil. Do outro lado, Rick usa o simples tiro de ar, de primeira natureza composta, para bater de frente com o golem. Punho a punho eles medem força, mas é o golem gigante que leva a pior quando sua estrutura era despedaçada aos poucos até o ponto de explodir com tanta pressão vinda do lado oposto. Feito isso, Raster cai derrotado no chão, e o Rick afirma com orgulho que seu sonho permanece intacto. Após a vitória, o punho de Orichalco elogia a performance do pupilo, que consegue compreender pela primeira vez que de fato ficou extremamente poderoso, algo que ele não sabia até então. Pelo lado dos derrotados, Raster era consolado pelos irmãos até aparecer de frente pro punho de Orichalco. Rick aproveita para tirar sarro do cara, dizendo que o gênio da elite foi esmagado por um plebeu da ralé. Fred ameaça resmungar, mas Angélica manda ele ficar na sua. Então Rick acrescenta que escolheu algumas poucas técnicas para praticar exaustivamente ao invés de centenas de poderes inúteis. Por isso aconselha o nobre a treinar uma quantidade limitada de magias. Inconformado, Raster avisa pro aluno que será examinador dele no próximo teste de promoção, e quando isso acontecer, vai triturar o candidato.
garoto. Por fim, ele continua se referindo ao Rick como terceira categoria e manda ele se preparar para o que tá por vir. Fred e Angélica correm atrás do irmão ferido, porém a garota para um instante para cumprimentar Rick, o que não passava na cabeça dele que seria possível. Mais tarde, o resultado do exame estava prestes a ser anunciado, então o responsável dita os candidatos que foram promovidos, número por número. Tranquilo, Rick aguardava os números sendo selecionados ao lado de Ryanette e outros examinandos, que ao contrário do protagonista estavam aflitos. Enquanto isso, Alice comia um rango com os outros membros do Punho de Orichalcum e pergunta se tá de boa eles estarem ali antes do anúncio dos que passaram, e todos eles respondem que não é preciso se preocuparem. Ryanette comenta que o Rick tá mais calmo do que ela imaginava, então ele explica que tava só lembrando de algumas coisas. Quando era criança, perdido em seus contos de heróis, Rick lia que ao derrotar o monstro supremo, Kaiser El-Sapier, essa pessoa ganharia um tesouro capaz de realizar qualquer desejo, chamado de os registros acásticos. No entanto, Yamato, o herói que todos achavam que seria capaz de fazer isso, acabou falhando, e o próprio afirmou que apenas uma criança que sonha em se tornar aventureira poderá obter esse tesouro e terá seus desejos atendidos. Lendo essa história para os pais, o pequeno Rick sonhava em ser igual a Yamato, embora sua mãe ache que ser um aventureiro carrega consigo grandes perigos que podem levar qualquer um à morte. Na sua preocupação de mãe, ela gostaria que seu filho arranjasse outro tipo de trabalho. Já seu pai acha que esse sonho é um desejo infantil e que deve ser deixado de lado, porque todos devem buscar empregos estáveis e decentes. Na escola, ainda criança, Rick descobriu que possui uma habilidade muito rara, mas os avaliadores não sabiam dizer exatamente que poder era esse. O garoto questiona se é o tipo de poder que o Yamato tinha, e o responsável responde que é mais ou menos isso. Apenas essa fala foi bastante para fazer os olhos do moleque brilharem de entusiasmo, mas o avaliador ressalta que esse poder não é manifestado com treinamento, e sim com o tempo. Portanto, o garoto deve ser paciente. Voltando para casa, o Rick já podia se ver no patamar do grande Yamato, e ele espera que quando essa habilidade se manifestar, ele possa contar aos seus pais e convencer eles de que possui o talento para realizar seu sonho de ser um aventureiro. Nos dias seguintes, após ter contado para os seus amigos mais próximos da escola sobre esse poder oculto, todos ficavam na expectativa de quando Rick iria despertar sua real capacidade. Mostrando a pressa típica de uma criança, seus amigos perguntavam dia após dia se esse tal poder tinha aparecido, e com um sorriso de expectativa, Rick dizia que era só esperar. Um ano depois, lá estão seus amigos questionando sobre esse assunto, então Rick, já com menos alegria nos olhos, considera que talvez o poder não se exponha até que ele se torne um adulto. Apesar do avaliador ter dito que era um poder inato e que viria sem treinamento, o garoto passou a forçar a barra em busca do prometido, tentando de alguma forma expressar essa tão falada habilidade. Anos depois, já em sua adolescência, a situação se mantinha, por isso os amigos avisam que existem casos em que a pessoa, por mais que tenha esse talento guardado dentro de si, às vezes nunca consegue manifestar. Eles perguntam por que o Rick não se torna um aventureiro enquanto isso, já que muitas pessoas que escolhem essa profissão não são necessariamente tão fortes, mas ainda assim conseguem fazer uma boa grana. Porém, ser um aventureiro por Rick não significa ganhar dinheiro. De toda forma, tendo essa idade, ele precisava arranjar trabalhos para ajudar em casa, então ele conseguiu uma vaga como recepcionista em uma guilda chamada Tiger Road, deixando seus pais orgulhosos. Os próximos dias foram de adaptação ao novo trampo, onde o jovem se esforçava para se encaixar naquele meio e ser um funcionário digno do uniforme que veste, embora sentisse certo ciúme dos aventureiros que passavam por lá. Em seu tempo livre, Gladiator continuava praticando, na tentativa de manifestar a habilidade que disseram que ele tinha. Porém, conforme o tempo passava, ele ia envelhecendo e ficando cada vez mais preso nesse emprego, enquanto os aventureiros passavam sempre por ele e mostravam suas conquistas e contavam suas histórias de jornadas. Até seus pais, que antes tinham uma aparência que remetia ao final da juventude, já apresentavam fios grisalhos na cabeça. Durante todo esse tempo, o recepcionista da Tiger Road mantinha seu livro da lenda de Yamato por perto, ainda que sua esperança de viver o sonho morresse um pouco a cada dia que passava. Certo dia, o Rick pagou a recompensa de um aventureiro que exterminou uma infestação de slimes com 20.000 looks e é respondido com um obrigado tio. Ao seu lado, Alice tenta se adaptar a um novo emprego e depende do colega para fazer a maioria das coisas. Por falar nisso, ele avisa que monstros que foram expulsos dos seus covis têm aparecido na cidade ultimamente, e isso indica uma nova missão. A maioria desses monstros são de nível baixo, então é provável que seja uma missão de rank D. Nesse meio tempo, Zed surge na guilda com a corda toda para exibir sua nova conquista, uma medalha de rank B, o que significa que agora ele pode ganhar vida apenas como aventureiro. Impressionado, Rick dá os parabéns ao amigo, ao mesmo tempo que sua voz expressa um certo pesar. Na volta para casa, o sujeito admite sua frustração ao ver Zed evoluindo cada vez mais, enquanto ele mesmo ficou sentado na mesma cadeira durante 14 anos, apenas fazendo o mesmo trabalho de sempre. Pelo menos ele tem uma renda estável, o que era o desejo dos seus pais, mas isso não supre sua necessidade de fazer algo além. Em meio a essa reflexão, Rick escuta gritos de uma garota, por isso corre para ver o que é. No meio do caminho, um troll gigantesco surge de trás de uma casa, um monstro de nível médio que não costuma aparecer por essas bandas. De repente, uma elfa passa perto do monstro, então Rick entra na frente para proteger ela. Vendo que o garoto estava cheio de medo, ela manda ele sair da frente e
corta o Troy em pedacinhos sem o menor esforço. Assim, ela agradece ao humano por ter tentado salvar ela, mas deixa claro que ele não precisa se preocupar, porque é uma aventureira. Conforme a Elfa falava, a lua aparecia por entre as nuvens e brilhava intensamente, iluminando a figura imponente de Rhianette Elfelt. Caminhando ao lado da Elfa, os dois se apresentam e Rick agradece pela ajuda, além de perguntar se o rank dela é o B, uma vez que viu sua força fora do comum. Como Rhianette afirmou que não, o cara toma um susto ao imaginar que tá diante de uma aventureira rank A, mas ela também não faz parte dessa categoria. Na verdade, ao mostrar sua medalha, Rhianette prova estar no rank S. Nessa hora, o Rick quase perde a linha, porque aventureiros desse nível são retirados dos registros da guilda por serem fortes demais, e eles podem apenas ser supervisionados pelo escritório principal. Uma vez que conheceu alguém com esse grau lendário, Rick questiona se pode fazer uma pergunta estranha, mas pede pra Elfa não rir. Em sua defesa, ela argumenta que nunca mais riu desde os 8 anos. Então Rick enche a boca pra dizer que seu sonho é se tornar aventureiro e derrotar Kaiser Alsapier, e que ele tem uma habilidade inata que nunca se manifestou. Ele gostaria de saber se pode chegar ao rank S mesmo começando na profissão com 30 anos de idade. Rhianette ressalta que o garoto tem coragem, algo que é fundamental para seguir nesse ramo, mas ela lembra que o desenvolvimento de mana é realizado quando se é jovem, o que não é o caso dele. Portanto, ela descarta qualquer possibilidade de Rick Gladiator ter sucesso nessa profissão. Fingindo tá de boa, Rick dá uma bugada e agradece pela Elfa ter livrado ele desse sonho juvenil, mas pelo menos ele conheceu uma pessoa tão maravilhosa com quem ele adoraria sair qualquer dia para comer alguma coisa. Apesar dele ter dito isso no impulso, Rhianette aceita o convite e marca de sair com o humano no dia seguinte. Ao voltar pro trabalho, o sujeito terá motivação pura, com humor lá no alto. Zayde chega pedindo seu primeiro trabalho rank B, e o Rick entrega como se o aventureiro fosse o vencedor da rifa do bairro. Afinal de contas, o rapaz vai sair com uma garota linda, o que quer dizer que sua vida não é um lixo total, segundo suas próprias palavras. Entretanto, seus planos vão por água abaixo quando pessoas surgem gritando sobre a aparição de monstros. Preocupado, Rick corre pro local de encontro com Rhianette, mas percebe que sua preocupação não tem nenhum fundamento, porque o entorno da Elfa virou um cemitério de criaturas. À medida que mais inimigos se aproximavam, Rhianette Elfelt usava sua habilidade lâmina talhadeira e fazia todos os monstros ficarem em pedacinhos. Após exterminar os oponentes, a Elfa é invadida por uma visão de um inferno onde ela era atacada pelas sombras de um dragão maligno. Isso deixa ela fora de combate por enquanto. Então, quando outro monstro surge, Zayde dá as caras para evitar a morte do recepcionista da guilda. Fora ele, outros aventureiros que costumam pegar trabalhos na Tiger Road se juntam ao aventureiro após responderem a uma missão de emergência da guilda. Juntos, os guerreiros eliminam a ameaça, fazendo Rick sentir aquela pontada de inveja ao ver o que um aventureiro pode fazer. Ainda assim, Rhianette, ao se recuperar um pouco, avisa que um dragão tá por perto e que essa equipe não será o bastante. Ela sabe disso porque quando sente a magia de um dragão, perde o controle da sua própria magia. Logo a fera alada surge no céu, então Rick tem a certeza da causa da fuga dos monstros. Quando o dragão pousa e olha diretamente nos olhos de um dos aventureiros, o homem entra em pânico e ataca com um choque queimador, que apesar de não causar dano algum, provoca a fúria da criatura, que apenas com bater de asas, arremessa todos os humanos no chão. Zayde sabe que todos precisam fugir por não terem chances contra um inimigo desse porte. Porém, por mais que o grupo tentasse cair fora, o dragão ergue uma barreira ao redor e prende todos próximos a ele. Zayde tenta quebrar o escudo com seu machado, mas a proteção mágica é forte demais. Diante disso, o homem tem certeza que é hoje que ele morre. Entretanto, para surpresa de todos, Rick Gladiator se coloca à frente dos demais. Nervoso, ele explica que se for pra geral morrer de qualquer jeito, ele prefere cair atirando pra morrer como um aventureiro, já que ele não conseguiu viver como um. Embora tenha desistido do sonho, é verdade que o sangue do Rick ainda ferve por dentro, e essa fervura, no fim das contas, era mais do que apenas a esperança de realizar seu desejo. Com isso em mente, Rick arremessa uma pedra no dragão para extravasar esse sentimento, ao passo que Zayde convoca seus colegas para não deixarem o recepcionista sozinho nessa. Logo a Chun-Li Fake assume a linha de frente, enquanto o mago dispara seu furacão cortador. Por último, Zayde aproveita a distração para acertar seu machado no focinho do monstro, mas além de nada ter surtido efeito, o dragão agora se prepara para usar seu sopro. Antecipando isso, Zayde cobre toda a equipe com um corpo de ferro. Porém, ainda que tenha salvado todos de virarem churrasco, os membros do grupo sofrem o dano do impacto e perdem boa parte da capacidade de reação. Até Rhianette, uma rank S, sabe que não pode lutar contra esse oponente. De repente, ressurgindo debaixo dos escombros do sopro do dragão, Rick se coloca à frente de todos mais uma vez e se aproxima do monstro até sofrer um pisão. Então, enquanto o grupo lamenta a suposta morte do homem, ele recebe a informação de que adquiriu uma nova habilidade. Com isso, ele ergue a pata do dragão na base da força e transborda uma quantidade de mana tão obscena que até Rhianette fica assustada. Com essa aura energética em volta de si, ele consegue proteger seu corpo do sopro do dragão. Para contra-atacar, Rick usa o despertar da coragem bruta e lança um raio que abre um rombo no corpo do monstro. Após matar o inimigo, ele desmaia. Uma semana depois, ele acorda de um coma com uma dor tremenda. Então Rhianette explica que ele praticamente morreu quando seus circuitos mágicos foram destruídos. A Elfa aguardou pacientemente que o Rick acordasse
ajudasse para convidar ele a fazer parte do punho de Orichalcum, porque o objetivo deles é o mesmo que do humano, derrotar Kaiser Alsapier. Como era uma lenda que poucos acreditavam ser real, Rick arregala os olhos ao ter a certeza que sempre foi tudo verdade. Fora isso, a elfa ressalta que o Rick mostrou grande talento e possibilidade de crescimento contra o dragão, o que pode tornar ele um grande aliado e, acima de tudo, um ótimo aventureiro. Essa era a primeira vez que o Rick tinha escutado isso de outra pessoa, por isso ele não consegue conter a emoção. Voltando ao momento atual, Gladiator escuta seu número sendo dito no alto-falante. Oficialmente promovido, ele caminha ao lado de Brianette e dá os créditos da sua conquista aos seus mestres e a ele mesmo, que nunca desistiu de se tornar um aventureiro. Tempos depois, o examinador Lynx Laurate parte ao encontro do punho de Orichalcum após receber de Gladiator o mapa da localização dessa equipe. Alguns dias atrás, Lynx se recuperava da covarde surra que levou de Raster de Armut para tirar ele de serviço. O examinador adoraria beber com Rick assim que ele recebesse alta, como eles tinham combinado antes do exame. Aliás, Lynx tem muito interesse em conhecer esse grupo com quem Rick anda, por isso pede que esse encontro seja onde eles moram. Diante disso, Rick avisa antes de tudo que o examinador deveria partir com o máximo de equipamento que puder, porque o lugar é sinistro. Seguindo o mapa do aventureiro, Lynx chega no distrito de Arkust, número 13. Lá estava o castelo Egil, por mais que pareça o castelo do Lorde Demônio, segundo Lynx. Ao se aproximar, ele se sente intimidado pela extensão gigantesca do portão de entrada, então demora a perceber que existe outra porta bem menor que dá acesso ao interior da estrutura. Ao bater o sino da porta para chamar os moradores, o portão grande se abre e o Rick recebe o visitante. Do lado de dentro da muralha medonha, o recinto era maravilhoso e dava uma sensação única de paz. Não à toa, já que nenhum monstro se atreve a se aproximar dos domínios do punho de Orichalcum. Ao escutar isso de Rick, Lynx pergunta o motivo dele ter pedido tanta armadura pro examinador entrar ali, se não tem ameaças por perto. Então o aventureiro explica que é uma forma do amigo não acabar dentro de um caixão. Logo eles entram na casa e são recebidos por Brianette. Lynx se sente honrado pela presença da elfa que tanto ajudou ele durante o exame de promoção de rank. Atrás de Brianette, uma garotinha acena pro Rick, deixando Lynx confuso por ter uma criança nesse ambiente peculiar. De toda forma, ele adoraria que sua filha crescesse tão saudável e feliz quanto essa garota aparenta ser. Dito isso, a criança lança uma magia de 6º nível no visitante apenas dizendo Kabum, e o Rick tem que salvar a vida do homem na hora H. Obviamente, o aventureiro dá um esporro na Aliceret, coisa que ele já fez 1000 vezes antes pelo mesmo motivo, lançar magias dentro do castelo. A vampira reclama que o Rick não brinca mais com ela, como se a culpa fosse dele. Sem perder a compostura, Brianette ameaça tirar parte da grana voltada à alimentação de Aliceret para pagar os reparos da casa. Então a garota se joga aos pés da elfa e implora para que isso não aconteça. Diante disso, Rick dá um suspiro e pede um momento pro visitante para ele poder dar um pouco de atenção à criança, que foi carinhosamente apelidada pelos moradores de Ellis. Rick sabe que a pestinha vai aprontar de novo se for deixá-la sozinha. Enquanto isso, Brianette deixa Lynx à vontade na casa, e a primeira coisa que ele faz é observar a vista de uma das janelas e ter a certeza de que demoraria dias para conhecer toda a extensão dessa redondeza. Além disso, era possível ver a barraca de Mizette no campo de visão do examinador. Curioso, ele desce até o anão elfo e se apresenta usando o sobrenome, Laurote, e pergunta que tipo de artesanato é esse que o rapaz está fazendo. Mizette explica que esse é um ultra canhão de chamas número 6 e deixa o visitante usar o equipamento contra um espantalho no terreno. Segundo o elfo anão, basta você focar sua magia na arma e disparar o gatilho. Feito isso, Lynx cai para trás com o coice do lança-mísseis e abre um buraco no chão onde o projétil atingiu. Assustado com a potência da arma, ele afirma que uma produção em massa desse armamento mudaria para sempre o conceito de guerra no mundo todo. Agora, ao voltar ao interior da mansão, ele começa a andar mais atencioso depois de quase ir de base por conta de um equipamento louco de um elfo anão. Metendo a cara em uma das salas da casa, ele vê um orc na porta entreaberta e entra em choque. Sem tirar os olhos do livro que lia, Bruston Ashore convida o visitante a entrar, caso queira. Sem graça, Lynx pede perdão pela inconveniência e vai até o orc, ficando impressionado com a quantidade de livros que lá tinha. Segundo o monstro, esses são seus aposentos e sua biblioteca privada, porque se sente mais tranquilo quando tá rodeado por livros. Apesar de já ter lido quase todos, ultimamente a besta sábia tem focado muito no treinamento do Rick, o que tira um pouco do tempo para ele praticar a leitura. Sabendo que o orc foi o responsável pelo treinamento de Gladiator, Lynx Laurette pede humildemente que esse mestre também trabalhe as habilidades dele. Então Brugston se levanta e elogia o olhar determinado do humano por conta da semelhança com o do seu aluno. Mais tarde, Rick procura o convidado por toda parte, até que Mizette avisa que o cara entrou na floresta junto com Bruston agora há pouco. Na mesma hora, o homem entra em desespero. Sendo jogado por um desfiladeiro preso a 2 bolas de aço de peso incalculável, Lynx dá adeus às suas 2 filhas, Latina e Lilia. No entanto, sua queda é amortecida assim que ele cai em cima de alguma criatura peluda. Confuso, ele olha para baixo e vê Brianette erguendo um javali gigante que iria servir de ingrediente para janta. Após ser salvo pela elfa, o examinador de Felheim agradece pela ajuda, enquanto ela supõe de cara que os pesos que estavam presos aos pés do humano foram colocados pelo Bruston. Segundo Lynx, seu mestre
mestre ordenou que ele descesse correndo um penhasco. Sem ficar surpresa, Ryanette comenta que o Orc é quem mais mata o Rick nos treinamentos, e Lynx finge que não ouviu essa frase. Atrás dele, Bruston surge para continuar o treino e puxa o Homem-Floresta adentro. Após voltar dos exercícios, Laurot fica feliz por ainda estar vivo, assim como o Rick, que não teve a chance de dizer ao homem que treinar com a besta sábia é uma grande furada para quem tá desavisado. Aliás, ele diz pro convidado que certas coisas que os 3 Orixalcon dizem devem ser completamente ignoradas, tipo quando Bruston afirma que vai pegar leve no treino, quando Alice promete que não vai fazer algo novamente e quando Mizette garante que vai levar algo a sério. Falando no diabo, os 3 estavam plantados em frente ao humano, reclamando do exagero dele. No entanto, Rick bate o pé e mantém o discurso, tentando manter seu convidado vivo. Mizette afirma que o erro de Rick foi justamente ter chamado esse sujeito para dar um rolê na mansão, deixando Lix ainda mais apavorado. Mais tarde, Ryanette serve um chá para os 2 humanos e avisa que o jantar ficará pronto em pouco tempo. Sentindo um clima entre Rick e a elfa, quando ela vai embora, Lynx pergunta pro amigo o que tá rolando entre eles dois. Rick acha que não tem nada demais acontecendo, até porque ele é um trintão sem graça. Porém, Lynx ressalta que a diferença de idade não deveria importar tanto. Por exemplo, a esposa dele é 20 anos mais jovem que ele. De toda forma, ele sabe que nada pode ser forçado quando se trata do amor. Em algum momento, se tiver que ser, os sentimentos dos dois ficarão alinhados e o resto vai acontecer num piscar de olhos. Um pouco depois, durante a janta, Lynx Laurette agradece pela comida, e Rick faz questão que seu convidado coma bastante, coisa que Alice já fez, mas ainda não foi o bastante. Além dela, os outros 2 Orixalcon também querem comer ou beber mais coisas, então Ryanette se levanta para servir a todos. Lynx avisa o Rick que essa é a hora certa de se oferecer para ajudar a elfa e estreitar os laços entre os dois, então o rapaz sai correndo para não ficar para trás. Em seguida, Lynx se mostra curioso em relação à habilidade inata do Gladiator, e Bruston explica que o Rick não consegue ativar a habilidade sozinho, e que depende de fatores para que isso aconteça. Caso o homem controle o despertar da força bruta, certamente ele será mais forte até que os membros do punho de Orixalcon. Após o Rick voltar, o Orc aproveita que o convidado trabalha na central e pergunta se ele já ouviu falar das 6 joias da lenda de Yamato, porque o objetivo deles é derrotar Kaiser Alsapier, e essas 6 joias são pedras mágicas que abrem um portal para a espiral da origem, onde Kaiser dorme. No entanto, essas pedras só são ativadas a cada 200 anos, e nessa parte do ciclo, elas já estão liberando uma quantidade absurda de magia. Dito isso, os membros do Orixalcon querem saber alguma informação a mais sobre isso. Lynx não sabe dizer, mas promete dar uma olhada no departamento confidencial para ver se acha algo sobre. Após isso, Rick comenta no pé do ouvido do amigo que não achou nenhum momento certo para ajudar sua pretendente, porque a mulher é simplesmente perfeita em tudo e não precisava de ajuda para nada. Horas depois, na Guilda dos Aventureiros, uma mulher reclama que tá fazendo faxina quando deveria estar continuando sua jovem carreira de aventureira. Logo ela vê o punho de Orixalcon tentando pegar uma missão, só que eles precisam de mais um integrante no grupo para ter o número mínimo necessário para isso. Então o mestre da guilda recomenda que eles levem Rei Lucas, uma jovem garota que deseja desbravar o mundo como aventureira. Ela não parece muito empolgada ao andar junto de, segundo ela, um orc falante, uma criança e um velho tosco. Porém, qualquer coisa é melhor do que varrer o chão, então ela aceita o desafio e se junta ao grupo. No caminho, Rick explica que eles estão procurando uma pedra mágica que é extremamente valiosa e tem o poder de atrair monstros. Segura de si, Rei afirma que pode lidar com qualquer monstro que for atraído pela pedra, porque ela pode até ser rank F, mas em breve estará no topo. A propósito, ela pergunta o rank do homem, e ele conta estar no E. Com essa resposta, Rei conclui que o Rick se trata de um velhote que começou tarde, por isso deve ser ridiculamente fraco. Mais à frente, Alice e Bruston encontram a pedra mágica atrás das colinas. Enquanto isso, na mansão, Mizette usa uma bugiganga para soprar vento na saia da Ryanette para ela subir. Então a elfa dá a volta em alta velocidade e pergunta que negócio é esse. Ele explica que é um aparelho que cria vento sem usar magia, chamado tempestuoso Mike Chin. Ryanette responde que é um troço bastante interessante, antes de destruir o aparelho em pedaços com sua espada. Na entrada, para se aproximar das pedras mágicas, o grupo encontra um Wyvern e Rei fica desesperada. Sem perder a pose, Bruston se aproxima lentamente do dragão e dá um soco que joga a fera longe. Rei Lucas reclama que a morte desse Wyvern vai atrair vários outros para a região, então o orc se cansa do chilique da mulher e manda Rick tancar essa falação. Mais tarde, o homem fica encarregado de ser o ouvinte particular da moça, até que eles veem dezenas de dragões sendo destroçados a alguns metros adiante, onde Bruston e Alice matavam uma a uma daquelas feras aladas. Entretanto, um Wyvern vermelho, uma raça ainda mais forte de dragão, tinha dado a volta e acabou posando em frente aos 2 humanos. Como de costume, Rei já desiste da vida ao cair sentada, então Rick pede pra ela correr. Não aceitando agir como uma covarde, Rei muda de ideia e decide enfrentar o Wyvern ao lado dos companheiros, como Yamato faria. Sendo um fã de carteirinha do lendário aventureiro, Rick aceita a proposta e pede pra mulher ficar no apoio. Com isso, ela prepara uma magia de primeira natureza composta, mas Rick se adianta e arrebenta a cabeça do bicho com uma mão usada. No dia seguinte, ao voltar pra guilda, a mulher tá estranha por tudo que presenciou ontem, e o mestre da guilda entende o motivo.
motivo, uma vez que o punho de Orichalcum é conhecido por levar confusão por onde passa, levando em conta que são o grupo Rank S mais poderoso do continente. Por esse motivo, o mestre acredita que Rei Lucas deve se contentar com as atividades que estejam de acordo com a limitação dela. No entanto, Rei se motiva a alcançar o patamar daqueles aventureiros e poder fazer coisas incríveis como eles. Por falar nisso, Orichalcum mostra em sua mesa uma das 6 joias, a flor carmesim, após encontrar ela no fundo do ninho dos Wyvern. Ao usarem a ressonância da magia dessa pedra, eles poderão achar as outras joias. Com esse intuito, Mizete usa sua habilidade de mapeamento de terra, abrindo um mapa que indica Heractopia, um país conhecido pelo seu coliseu, onde as artes de combate fazem a fama dessa nação. 400 anos atrás, ali era um pequeno país composto principalmente de deserto. O quarto rei, Alexander Heractopia, viu um assentamento chamado Knuplerse e construiu o coliseu. Lá ele realizou competições de luta e o próprio rei Alexander lutou sem armas, apenas com seu próprio corpo, e se tornou um campeão invicto de 10.000 lutas. Quando sua fama correu por todo o continente, lutadores de todos os cantos desafiavam o rei para derrubar sua invencibilidade, enquanto Heractopia pulsava como um reino de enorme prestígio e vigor perante esses eventos de força. Knuplerse, onde ficava a arena das lutas, se tornou a capital desse reinado. Junto ao punho de Orichalcum, Rick Gladiator está diante da enorme estátua daquele que ficou conhecido como Alexander, o rei dos punhos. Bruston adoraria ter lutado pelo menos uma vez com esse homem mítico, embora Rick ache que esse embate poderia ter causado o fim do reino inteiro. Ryanet observa que esse tipo de luta como entretenimento ainda prospera até hoje como parte central da tradição desse lugar, o que o Rick entende, uma vez que a ocupação de lutador em Heractopia é extremamente comum, e eles até dão um nome em particular para quem batalha nesses eventos, são os chamados pugilistas. Dito isso, o grupo parte para a busca da joia que veio procurar, e apesar de ser uma cidade acostumada com brutamontes caminhando em cada esquina, um dos habitantes se assusta quando o orc gigantesco aborda ele na rua. Rick só queria uma informação, mas o homem sai correndo de medo. Imaginando que não vai conseguir progresso por ali, Rick dá a ideia deles procurarem saber das 6 joias na prefeitura. No entanto, o grito de uma garota indefesa chama a atenção do grupo, que vê uma mulher fera sendo importunada por um homem. Bruston se aproxima para fazer uma pergunta, mas o homem se ofende com a presença do orc e alerta que é um pugilista, por isso não tem medo de encrenca. Bruston não parece intimidado e até comenta que o sujeito calvo não parece dos mais fortes, então o cara se enfurece de vez e chama o monstro pro X1 em um beco ali perto. Em questão de segundos, Bruston dá uma surra no rapaz, que agora concorda em responder as perguntas. Ele se apresenta como Gold, enquanto a garota gato se chama Milícia. Indo direto ao ponto, a besta sábia mostra a flor carmesim para os moradores e pergunta se eles já viram algo parecido pelas redondezas. Os dois sentem que já viram algo parecido em algum lugar por ali, embora não saibam exatamente onde. Atrás do grupo, uma multidão se aglomera para prestigiar o show de abertura do torneio Rei dos Punhos. Gold se empolga e revela que esse é o desfile de anúncio do torneio da cidade, onde o vencedor se torna o campeão dos pugilistas, e a gata mal pode esperar para que esses 2 meses antes do começo do evento passem logo. Esse festival é tão importante que cerca de 500.000 pessoas vêm para Heractopia todos os anos para assistir. Sendo ovacionado pelo público, eles veem um pugilista chamado Kerwin Urwolf, que venceu o torneio Rei dos Punhos 5 vezes, sendo 3 delas de forma consecutiva. Conforme admirava o lutador sendo carregado por um elefante em meio às pessoas, Gold sonha um dia chegar nesse patamar. E por falar em uma joia esférica reluzente, Milícia nota que o cinturão de campeão de Kerwin carrega uma relíquia igual à procurada pelos estrangeiros. Bruston reconhece ela como o ouro do soberano, uma das 6 joias. Após realizar o desfile, o famoso pugilista entra na academia onde realiza seus treinos, e o homem aborda Kerwin para agradecer pelo show dado. O lutador não se importa porque sabe da importância de entusiasmar as pessoas nas vésperas do torneio. Apesar disso, o homem de tapa-olho não acredita que Kerwin esteja muito bem, o que o pugilista nega. Nessa hora, os 3 membros do punho de Orichalcum entram na academia em busca do grande campeão. Ao dar de cara com um orc imenso, até o temido lutador de Heractopia sente um frio na espinha. Rick tentava chegar quieto uma vez que deveria, inevitavelmente, entrar em um assunto delicado. Porém, esse não faz o estilo de Bruston, que sabe que também não é do feitio do pugilista ficar de papo torto. Sendo assim, o orc vai direto ao ponto e revela que a joia no cinturão do Kerry pertenceu a um membro do grupo de Bruston há muito tempo atrás. Caso o campeão entregue a relíquia, o orc garante que vai devolver uma joia de valor equivalente. O homem de tapa-olho se ofende com a postura dos visitantes e chama alguém para expulsar aquele grupo. Porém, o pugilista pede calma pro patrão e conta que é capaz de farejar um mentiroso, o que não é o caso desses 3 desconhecidos. Contudo, ele se recusa a entregar a joia, porque esse cinturão é especial pro povo de Heractopia e faz parte do orgulho desse país. Em outras palavras, a única forma de ter acesso ao cinturão é vencer no torneio Rei dos Punhos. Bruston entende as circunstâncias e pede desculpas pelo incômodo, então Rick questiona se vai ficar por isso mesmo, ao passo que acompanha o líder do punho de Orichalcum pra fora da academia. O patrão de tapa-olho acha que deveria ensinar uma lição para esses forasteiros abusados, porém Kerry tem certeza que os dois estariam mortos se eles chegassem às vias de fato contra aqueles 3. Afinal de contas, o pugilista notou o porte assustador daquela criança
criada, e por isso tem certeza que ela possui habilidades surpreendentes. Já aquele homem, apesar de parecer normal, dá a impressão que treinou seu corpo até um grau extraordinário, e possui uma aura difícil de compreender. Por último, Karen sabe que aquele orc porta um poder absoluto dentro de si. Do lado de fora, Bruston revela o plano de se tornar pugilista para vencer o evento e ganhar o cinturão. Para entrar no torneio é preciso passar pelas preliminares realizadas no leste e oeste do reino, e ir passando de fase até vencer o bloco onde todos também se classificaram. Depois disso, os que venceram vão para as oitavas de final do torneio. Bruston deixa Rake com a Liga Ocidental, enquanto ele segue pelo Oriente. E para não se perder sozinho nesse lugar desconhecido, o orc providenciou um guia pessoal, e esse homem se chama Gold. Em seguida, Rhiannet avisa que o Rake precisa passar por um teste para receber o direito de ser um pugilista. Por isso leva o rapaz até uma batalha simulada, onde o oponente dele será escolhido aleatoriamente dentre os novos competidores. Rake pergunta se seu oponente é forte, então o organizador conta que é um novato promissor que venceu todas as lutas preliminares do torneio, só que mesmo se perder, Rake pode se classificar caso demonstre certo nível de habilidade. De repente, a rival de Rake se apresenta de surpresa como Flash, e o homem sabe muito bem a quem pertence aquela voz. Era Angélica de Armut, a nobre mimada que ele derrotou e que causou toda aquela confusão com os de Armut. Entretanto, é ela quem se apavora quando percebe que seu adversário é Rake Gladiator. Na plateia, dois velhos acompanham a batalha simulada ao lado de outros poucos homens, porque a beleza de Angélica costuma atrair os olhares masculinos por onde ela aparece. Embora a garota tenha ganhado fama rapidamente por sua passagem meteórica até esse momento pela fase preliminar, um dos idosos ressalta que não é bom subestimar o outro novato, porque de vez em quando rola uma zebra no torneio. No ringue, o Rake quer saber se o irmão mais velho da mulher tá na cidade também, mas ela conta que veio sozinha, dando uma aliviada no sujeito. Por outro lado, Angélica tá tensa por estar enfrentando aquele que derrotou ela sem um pingo de suor. Mesmo que não precise vencer para passar de fase, ela não quer se dar o luxo de perder esse embate. Logo, sua força seria colocada à prova de novo, porque o organizador dá início ao teste. Mais uma vez, Angélica não sente que o Rake passe uma imagem ameaçadora, mas ela quebrou a cara quando subestimou ele da última vez, por isso promete manter a guarda alta a cada instante. Ela tenta usar sua habilidade passe instantâneo, mas acaba tropeçando e falhando, para sua surpresa. Sem graça, ela se levanta e tenta de novo, porém descobre que não tropeçou. Na verdade, o Rake estava derrubando ela de alguma forma que nem era possível ver. O homem questiona se ela curtiu a habilidade que ele aprendeu esses dias. Segundo ele, esse é o número 1 dos 8 segredos de como pegar leve, a rasteira nas pernas. Essa é uma técnica para desmoralizar o oponente, não deixando ele ficar de pé. Ou seja, o Rake tá aplicando um chute tão rápido na mulher que nem mesmo ela, uma cavaleira de segunda classe, consegue enxergar. Sendo assim, ela tenta manter distância para não pagar mico, mas de nada adianta. Enquanto tentava se afastar, ela leva outra pernada e cai feito boba no campo de batalha. Ao passo que derrubava o adversário a cada vez que ela se reerguia, o rapaz parecia se sentir culpado pela facilidade da luta e elogiava a forma como é difícil encontrar o tempo certo da rasteira diante da velocidade incrível da Flash. Então ele motiva o adversário a se manter na luta, porque agora ele vai entrar com tudo. Porém, Angélica ergue as mãos e pede arrego na mesma hora. Sendo assim, Gladiator consegue sua permissão para competir, depois de dar 5 rasteiras numa nobre. Porém, ela não quer deixar barata sua nova humilhação sofrida, porque ela considera um mero velhote. Rake corrige ela mais uma vez, explicando que só tem 30 e poucos anos. Então Angélica chora e questiona quantas vezes vai ter que ser humilhada por aquele cara até ele ficar satisfeito. Rake se apressa para explicar que Angélica usou as palavras erradas para descrever a situação, porque não é nada disso que ela deu a entender. Desesperado para mudar de assunto, ele chama Flash para comer alguma coisa. Por coincidência, eles acabam parando numa hospedaria onde Milícia e seus pais administram. Após servir alguns brindes na mesa dos pugilistas, a garota gato pergunta onde tá Bruston, e fica triste ao escutar que o orc tá participando da preliminar do Oriente. Quando a garçonete vai embora, Angélica pergunta o motivo de Rake ter se tornado um pugilista, e o homem revela que pretende vencer o torneio Rei dos Punhos. A garota acha uma ofensa o homem ser pretencioso a esse ponto, mas sossega o facho porque tá sem muita moral pra botar marra. De toda forma, ela avisa que não vai ser possível pro cara competir esse ano, porque o caminho até chegar nas oitavas de final é muito longo e não vai dar tempo. Por exemplo, só aqueles que venceram 40 lutas durante o semestre ganham acesso à liga, e o máximo que um lutador consegue é participar de 10 lutas no mês. Levando em conta que falta uma semana pro início do torneio, ela acha impossível Gladiator chegar lá. Porém, apesar do sermão, Rhiannet informa que marcou as 40 lutas pro Rake no intervalo de 4 dias, deixando a Flash sem chão. Mais tarde, Rake vai atrás da sua luta de estreia nas preliminares e fica sabendo que seu oponente será Great Albert. Preocupado, o organizador que passou a informação conta que esse competidor é conhecido por quebrar as regras do torneio por usar uma arma, apesar de nenhuma checagem corporal ter identificado se isso é verdade ou não até hoje. Logo, Rake fica de frente pro Mukirana no campo de batalha, mas o sujeito não parece carregar arma nenhuma. Dentro da sua cabeça, o desafiante enxerga Gladiator como um velho que deu sangue para se tornar pugilista nessa idade, e acha que isso vai fazer valer a pena o esforço para esmagar esse
oponente. Para isso acontecer, o homem pega uma pedra de impacto na sola do seu sapato que aumenta a força dos golpes dele em até 30 vezes. Quando a luta começa, Albert joga sua jaqueta no rosto do Rake para tampar a visão dele e soca com toda a sua força o peito do adversário. Após o impacto insano, ele imagina que estraçalhou o rival, porém era a mão do Albert que estava totalmente quebrada. Com isso, a pedra de impacto cai da mão dele e revela a farsa. Rake ironiza o rival dizendo que ele deveria fortalecer o corpo antes de dar um golpe tão forte com esse item, apesar do Mukirana lembrar que quebrou montanhas apenas com seu punho. De toda forma, agora era a hora do revide, então Rake prepara o número 2 dos 8 segredos de como pegar leve. Com um soco que não pega no oponente, o vento formado ao redor do punho de Gladiator sacode o cérebro do adversário até ele ficar inconsciente. Diante dessa vitória incrível, o velho que acompanha as lutas preliminares descobre que finalmente Kerwin Orwolf tem um oponente à altura. Quando a noite chega, em um estabelecimento obscuro de Heractopia, um monstro chamado Gaith dormia profundamente na presença de belas garotas, até que alguém bate a sua porta e anuncia que é hora de trabalhar. No dia seguinte, Angélica de Armute aproveitava que não estava diante do Rake e massacrava os rivais nas eliminatórias preliminares do torneio. Com 40 vitórias consecutivas, a Lampejo se classifica e agora já pensa em vencer as disputas na liga de blocos. Da mesma forma que o Rake se empolga para dar o melhor de si, Angélica torce um pouco o nariz, questionando se o cara pretende mesmo lutar 40 vezes em 4 dias, já que cada local só cedia uma luta por dia, sendo que o cara teria que andar centenas de quilômetros para dezenas de áreas onde as lutas acontecem para cumprir essa cota. Porém, antes mesmo da Lampejo concluir o raciocínio, Rianet perde a paciência e chama o Rake para começar a maratona, porque tem uma luta na Arena Green Hill marcada para as 10 horas. Angélica surta e grita de uma vez por todas que essa arena fica a 30 km dali e que nenhuma carruagem tunada chegaria lá a tempo. Ofendido, o Gladiator responde que tá apressado demais para pegar uma carruagem, e é por isso que ele vai correndo. Logo ele dispara na velocidade do som e mostra para Jarmuth que o verdadeiro lampejo do recinto acabou de ir embora. Enquanto ela simplesmente não aceita que o rapaz desafia todas as leis da física, Annette questiona se Angélica tem interesse na luta do Rick. Angélica até gostaria de ver, mas não sabe como chegaria a tempo. Então a elfa se oferece para levar ela até lá de uma forma que a humana jamais esperaria, que é saltando por entre as casas da cidade numa rapidez surreal, sendo carregada no colo por aquela criada elfa. Assim que chega na arena Green Hill, Rick se surpreende ao ver a Jarmuth jogada nos bastidores, porque apesar de estar presente, a garota não conseguiu ver a luta por motivos de pânico. De todo jeito, Rick até se sente aliviado por não ter mais uma espectadora, já que cometeu um erro grave com o terceiro dos seus 8 segredos para pegar leve. Na ocasião, ele notou que esse movimento precisava de alguns ajustes. Atrás dele, o Rianet avisa que tá na hora da próxima luta, então ele parte ligeirinho rumo ao seu novo desafio. Angélica implora para ficar em Green Hill, mas a elfa não dá ouvidos e carrega a garota no colo. Na Arena Kolak, o membro humano do punho de Orichalcum tenta regular suas habilidades para não fazer seus rivais virarem sopa, mas sem que isso atrapalhe suas vitórias. Ao chegar na Arena Shutkad, o Rake corre ao redor do oponente e finaliza ele com um pequeno furacão formado pelo movimento. Já na Arena Litrina, mais uma vítima caía perante o Trintão. Após a corrida maluca versão Coliseu, Angélica mal podia acreditar que o sujeito realmente conseguiu 40 vitórias em 4 dias para passar nas preliminares. Sentada com a garota em um belo ambiente que lembra Veneza, Rianet conta que tá na hora das ligas de blocos, e a Jarmuth agradece aos céus por não estar no mesmo bloco daquele cara. Afinal de contas, ela até planeja vencer o torneio, mas acha meio difícil com a participação do Rick. Fora isso, a elfa lembra que o Bruston tá seguindo o próximo rumo na Liga Leste, o Orc Rank S que treinou o Gladiator. Diante dessa notícia, parece que Angélica murcha de vez suas chances de sair com o caneco. Logo, Rianet conta que o Rick partiu para a região de Trônia, então a humana passa a se odiar por não ficar surpresa que o cara simplesmente esteja fazendo a pé esse trajeto de 600 km de ida e volta. Mudando de assunto, ela comenta que a elfa deve ficar incomodada por verem tanto ela ao lado de Rick, o que pode fazer as pessoas pensarem que os dois têm um caso. Porém, a criada não se importa nem um pouco, já que guarda grande afeição pelo homem. Sem graça com a resposta, Angélica finge que isso não tem nada demais. Do nada, surge o gerente do estabelecimento, desesperado por não poder contar com funcionários de meio período bastante. Por isso implora pela ajuda das duas senhoritas de uma forma pouco convencional, só atesta que o diga. Enquanto isso, o Pernalonga do punho de Orichalcum alcança seu destino e é abordado por um ser estranho que sabia seu nome. Se tratava do presidente do comitê da gestão da Liga Oeste, e seu nome era Snape Resurrect. Snape ficou sabendo da histórica trajetória de Gladiator pelas eliminatórias, e por isso cumprimenta o competidor. Nesse instante, um assistente avisa ao presidente que Angélica de Armute não está presente, então Snape supõe que não há nada a ser feito quanto a isso. Rick se mostra curioso pelo sujeito conhecer Angélica, então ele conta que os dois são bem próximos, porque ainda que seja um mero comerciante, sua relação com a casa de Armute sempre foi muito boa. Como o aperto de mão de Snape foi bem forte, Rick deduz que um dia aquele ser foi um pugilista, e ele responde que competia há 20 anos atrás, mas que ganhou apenas uma pequena competição.
A sensação de realização e o grito da multidão foram bem gratificantes, mas ele foi forçado a se aposentar ainda aos 23 anos, então essa conquista acabou se tornando sua primeira e última. Rick fica intrigado pela história e gostaria de saber o motivo da aposentadoria, porém Snape precisa ir embora. De toda forma, antes de entrar em sua carruagem, ele conta que sua empresa inscreveu um competidor nessa competição, além de pedir ao Rick que peça pra Angélica não exagerar no torneio. Após isso, Gladiator entra na pensão de milícia, que se mostra preocupada com o fato do homem ter conversado com o dono da companhia Dragonauta. Afinal, Snape Resurrect parece um cavalheiro, mas os boatos indicam que ele possui uma conexão profunda com o submundo do crime. Aliás, ele é o principal patrocinador da competição desse ano. Rick menciona que o empresário inscreveu um competidor no torneio, então a garota fera explica que esse competidor veio para preencher a vaga do patrocinador, uma vaga reservada para a empresa que financia o evento com a maior parte da grana. Ao redor de Rick, dois caras conversavam sobre o nível das coelhinhas desse ano estar muito alto, especialmente aquela novata, a garota elfa negra. Por falar nisso, Angélica dá o sangue ao lado de Rhianette para fazer o papel de coelhinha do evento. Entusiasmada, Diarmuid levanta os ânimos do pessoal em volta ao oferecer apostas sobre quem serão os 7 competidores no torneio Rei dos Punhos. Uma colega comenta que Angélica nasceu para esse trabalho, então ela fica bolada por estar fazendo isso contra sua vontade. Rhianette responde que preferia que a humana tivesse recusado o convite, porém Angélica não conseguiu dizer não para um homem com a testa sangrando. Sem aviso, um bêbado agarra o braço de uma coelhinha e bota ela e a colega para correr, então vai até Angélica para importunar a coitada. Ainda por cima, ele ofende a garota dizendo que nem comissão de frente ela tem, então a relâmpago bate no sujeito e deixa ele no chão. Rick chega nessa hora e pergunta o que a garota tá fazendo com essa roupa, até que Rhianette aparece de coelhinha e causa o brilho do olhar do homem. Indignada, Angélica questiona o motivo dessa diferença de reação, enquanto amassa o bêbado. Com a chegada da noite, Karen Urwolf discute com seu mestre sobre a vitória esmagadora de Bruston nas preliminares da Liga Leste, onde o Orc teria ganhado todas as 40 lutas em apenas 2 dias, sendo todas por nocaute com apenas um golpe. Apesar disso, Karen também lembra que Gladiator teve um rendimento semelhante, por isso tem certeza que o campeonato desse ano vai proporcionar uma grande diversão para ele. Há anos atrás, o mestre de Urwolf acompanhava um homem entre ruas sujas e destruídas de alguma cidade até chegar no portão de uma estrutura. Ao entrar, eles veem o Homem-Fera que se tornaria o campeão tão celebrado do torneio Rei do Punho, que empilhava homens derrotados ao redor de todo o recinto. O mestre questiona se está diante do Lobo Voraz, o que Karen confirma, além de querer saber se o velho é de alguma gangue e veio para algum acerto de contas. Porém, o mestre pretende recrutar o lutador ao convidar ele para Heractopia, onde terá dinheiro e glórias. Diante da proposta irrecusável, Karen fez uma expressão que o mestre não via há muito tempo, e que finalmente foi repetida quando o Homem-Fera descobriu que possui 2 rivais à altura na competição. No dia seguinte, Rick e Rhianette tentam consolar Angélica após o papel que ela prestou como coelhinha, mas como nada que eles diziam mudava a postura enfesada da Diarmuid, Gladiator menciona que conversou com Snape Resurrect ontem, mas Angélica finge que não sabe quem é. Mais tarde, o grupo vai até o local onde se iniciava a próxima fase, onde apenas o participante de cada bloco se classifica para o torneio final. Na primeira luta do bloco A, Ellen Thompson enfrenta Angélica Diarmuid. Angélica inicia o confronto com seu clássico passe instantâneo, mas a forte oponente parece que tem seus reflexos em dia e bloqueia o ataque. Da plateia, o Rick comenta que a Diarmuid parece tensa, o que o Rhianette concorda. Apesar disso, com muito esforço, a jovem relâmpago consegue derrotar Thompson e passa de fase. Na vez de Rick, ele aplica o terceiro passo dos 8 segredos para pegar leve. Com a passagem das horas, Gladiator e Angélica seguem na disputa, mantendo a mesma pegada até avançarem para as fases seguintes. Agora restam 4 lutas, e nenhum dos dois pode perder se quiserem participar das eliminatórias. Diarmuid não diminui o ritmo e envolve Taylor Bridges, seu próximo oponente, com sua conhecida rapidez, além da muralha de água que ela combinava com a flecha trovejante para vencer suas lutas, mas esse adversário escapa da tática ileso. De forma surpreendente, o grandalhão iguala a velocidade da relâmpago e atinge ela com um poderoso soco, finalizando a luta. Após a derrota, Angélica é atendida por uma enfermeira que presta socorro. Esperando a garota do lado de fora do quarto, Rick menciona que a força defensiva do oponente dela era enorme, mas ainda assim ela insistiu numa estratégia que visivelmente desgastou a força dela. Angélica perde a paciência e sai andando pela cidade, até que o Rick consegue convencer ela de trocar uma ideia com calma. Então ela confessa que Snape Resurrect é seu noivo, porque foi ele quem ajudou quando os pais dela morreram em um acidente há cerca de 1 ano atrás. Os filhos assumiram a gestão das terras de Armut, mas a inexperiência dos jovens levou a casa a sérias dificuldades financeiras. Foi daí que o avô pão duro da família entrou em ação e fez um acordo com Snape. Ansioso por criar relações com a nobreza, Snape ofereceu um caminhão de dinheiro em troca de se casar com Angélica. Com um processador mental fraco, Rick finalmente percebe que a garota tá noiva do lagartão e fica maluco com isso, enquanto ela acrescenta que investigou o cara enquanto tentava anular seu noivado com ele e descobriu que ele se tornaria o principal patrocinador
do evento. Ela iria finalizar o pensamento, porém uma barulhada vinda de um bar chama a atenção dos dois. Lá dentro, Taylor Bridges tenta ajudar uma garota que está sendo atacada por um homem lagarto, porém é finalizado com apenas um golpe. Feito isso, o lagarto volta sua ira contra a moça, querendo algo em troca por ela ter derrubado sua cerveja. Angélica se coloca contra o lagarto, mesmo temendo a força do oponente, mas na hora que a criatura ia acertar a humana com um soco, Rick protege a companheira. No mesmo instante, Snape surge e pede para Jake, seu competidor, segurar a onda até o torneio, coisa que o pugilista faz ao sair do bar. Rick questiona quem era aquele, então Snape conta que era Jake Resurrect, seu irmão mais novo, um brutamontes que perde a linha com qualquer coisa. Como ninguém suporta o sujeito, ele acabou ficando marrento a esse ponto. Dito isso, ele se mostra feliz por Angélica estar bem, afinal, a saúde de sua esposa é seu bem mais precioso. Com a partida do empresário, Rick questiona a relação do noivado com o fato dele ser o principal patrocinador do campeonato. Angélica responde que o valor trocado pelo noivado foi uma bolada tão alta que, ao dar uma olhada nos ativos da companhia Argonauta, ela descobriu que eles não têm quase nada, e esse torneio é a chance do Snape reconquistar sua grana. Em outras palavras, esse evento já tá comprado, então o lagarto vai usar a vaga do patrocinador para manipular o resultado, e é por isso que Angélica tá se metendo no meio. Ela quer vencer o torneio e jogar o resto da empresa do noivo no lixo. O problema é que para isso ela precisa derrotar Jake, o que é impossível. Diante da dificuldade, Rick oferece seu treinamento para Angélica. Como o tempo é curto, no dia seguinte a dupla já começa os trabalhos, embora a dificuldade seja bem maior do que a garota imaginava a princípio. Recheada de pesos colocados em seu corpo, com cada um pesando 30 quilos, Angélica é aconselhada a nunca deixar seu fortalecimento corporal desativado se não quiser morrer. A garota exige uma explicação melhor para essa loucura, porém Gladiator ignora o pedido e parte no pique com uma corda amarrada na cintura dos dois. Ele explica que tá obrigando ela a correr mais rápido e com mais força ao puxar ela. No meio disso, ele já começa a corrigir os primeiros movimentos errados na corrida da aluna, ensinando que ela tem aceleração, mas que a passada dela não é instável o suficiente. Com o cabelo todo desgrenhado, a coitada pede pro Rick parar de correr, e ele brinca que é a primeira vez que Angélica chama ele pelo nome. Sem cabeça para comentar o assunto, a lampeja implora pro sujeito parar a corrida, mas ele insiste que é importante dar mais de si quando achamos que estamos no limite, mas que Angélica não precisa se preocupar, porque agora só faltam 6 horas até o fim do treinamento de hoje. Horas depois, a mulher cai exausta de cara no chão. Gladiator menciona que o treinamento de uma cavaleira de segunda classe é puxado a si mesmo, enquanto a cavaleira agradece a Deus por ainda ter suas pernas. Quanto a isso, o homem lembra que quase perdeu a consciência quando fez esse treinamento com a Rhea-Net, tanto que morreu 3 vezes só no primeiro dia de exercício. Dito isso, Angélica se vangloria por ter passado do primeiro dia sem bater as botas, mas Rick ri disso porque agora é só o intervalo pro almoço. No 5º dia de treinamento, ela degustava seu almoço num belo dia de tarde quente, certa de que não vai aguentar esse ritmo até o final do treinamento. Pelo menos ela tá num estabelecimento isolado aproveitando sua comida, onde ninguém pode encher o saco dela, nem mesmo Rick. Porém, assim que ela conclui esse pensamento, o professor surge da janela após tanto ter procurado sua aluna por todo o reino. Frustrada, Angélica reclama que não fazem nem 15 minutos desde que ela tentou se esconder. Então, Rick aproveita para tomar um chá, enquanto Angélica pergunta que horas ele vai parar de beber para reclamar sobre a fuga dela. Porém, Rick explica que é o oposto disso. Na verdade, ele entende a vontade da mulher de fugir, até porque ele mesmo fez isso dezenas de vezes quando pensava que não daria mais conta de um treinamento tão intenso durante aqueles 2 anos. Inclusive, ele não morreu milhares de vezes à toa. Em uma dessas lembranças, Brewston percebe que o aluno morreu e pede um pouco de mana emprestada para Aliceret, então traz o humano de volta à vida. Diante de um Rick confuso após ter batido as botas mais uma vez, o Orc explica que a maga vampira emprestou a ele um poder capaz de reviver o Rick por mais 2000 vezes, então é hora de continuar no mesmo ritmo. Com essa memória na cabeça, o Rick comenta com a Angélica que até já se acostumou a morrer. A garota se mostra surpresa pelo rapaz ter aguentado isso tudo por 2 anos, e a verdade pura é que ele tentou desistir por várias vezes, mas sempre Brewston dizia a coisa certa pra ele, pedindo pro humano colocar na balança o sofrimento atual e o arrependimento depois de desistir. Diante dessas palavras, Gladiator visualiza essa cena no fundo do seu coração. Angélica deduz que o cara pendeu a balança em direção ao sofrimento atual, o que é verdade, enquanto Rick conclui que mesmo que tivesse desistido, seu mestre garantiu que veria sua partida com um sorriso no rosto. Por algum motivo, essas palavras tornaram as coisas bem mais fáceis de suportar. Ao escutar esse conselho, Angélica desabafa que odeia os costumes da nobreza, com suas vestimentas impecáveis, boas maneiras, maquiagem pesada e danças ridículas. Por mais que tenha aprendido todo tipo de coisa, ela sempre odiou cada parte dessas regras de etiqueta. Foi por isso que ela decidiu contribuir para a casa de Hermote como uma lutadora. Seu sonho é se tornar a primeira cavaleira de classe especial, por isso acredita que sua balança também tá pendendo pro sofrimento atual. Com sua motivação restaurada, a famosa lampeja é lembrada pelo professor que o estilo de luta dela é uma versão modificada na técnica de espadas dos cavaleiros, o que torna ela mais poderosa com uma espada em mãos. Como a regra do torneio é uma luta sem armas, Rick propõe que ela aprenda uma técnica
técnica que transforma sua própria mão em uma lâmina, e para isso ele chamou uma professora especial, Rhianette. Após o intenso treinamento da cavaleira, o torneio rolava a todo vapor, onde acontecia a disputa final entre os líderes do bloco C, cada um deles com 7 vitórias e 1 derrota. Angélica de Armut enfrenta Silver Helgen, e somente o vencedor vai avançar para o torneio. Na arena perante seu adversário, Angélica tremia de fúria como uma besta enjaulada. A dupla de senhores que sempre acompanha os duelos comenta sobre a situação estranha da de Armut, e que provavelmente ela está em desvantagem contra o Silver. Entretanto, assim que a apresentadora anuncia o início da luta, de Armut desfere um soco tão poderoso no oponente que ele voa contra a parede com uma força indescritível, dando fim à luta para surpresa de todos os presentes. Da plateia, Rhianette percebe que o treino surtiu efeito, embora Rick acha que a garota ficou meio alterada depois de tudo que passou. Na taverna da milícia, após a conquista, Angélica refletia que por algum motivo, os olhares dos habitantes da cidade machucam ela, o que deixa ela questionando se fez algo de errado nesse torneio. Rick responde que o importante é vencer, enquanto Rhianette alerta que o povo deve estar com medo dela. Alice e Mizette chegam na taverna, e a elfa pergunta pro elfo anão o que aconteceu com os rumores de que uma das 6 joias está no Império. Mizette responde que isso não deu em nada, porque não tem um pingo de verdade neles. Melissa chega para atender os recém-chegados, e precisa desviar do flerte instantâneo do elfo anão, até que Bruston chega guiado pelo seu fiel escudeiro, Gold. A garota gato fica corada com a chegada do orc, o que deixa o Mizette irado. Com a mesa servida de um verdadeiro banquete, a besta sábia informa que agora só resta vencer o torneio e receber uma das 6 joias. Alice adoraria participar do evento, mas Rick corta a onda da maga, com medo dela devastar a arena inteira. O orc pergunta quem é a humana na mesa, então Angélica conta que foi treinada por Rick e Rhianette, por mais que diversas vezes ela pensou estar sendo torturada pelos dois, e não ensinada. Ainda assim, cada membro do punho de Orichalcon garante que o esforço da humana será recompensado. Assim, é finalmente chegado o início oficial do torneio Rei dos Punhos, onde as duplas são anunciadas após um sorteio aleatório. Na primeira luta temos Irmã Mueller contra Jaith Resurrect, o competidor inscrito pelo patrocinador do evento, a Companhia Dragonauta. Na segunda luta, Angélica de Armut enfrenta Doug Heap. No terceiro confronto, Rick Gladiator pega Serena Kine, e Rick se alivia de não ter que lutar contra seu mestre. E por falar nele, a quinta disputa será entre Donnie Fisher e Bruston Ashwork. Na plateia, Gold pede pra Melissa parar de lançar esse olhar apaixonado pro mestre dele. A quarta e última luta terá Ed Grace contra o 3 vezes campeão Karen Warwolf, e o mestre do Homem-Fera tem certeza que, independente de quem enfrentar, Warwolf sairá com o cinturão mais uma vez. Assim, as duplas da primeira rodada são estabelecidas, e Angélica conta pro Rick qual foi o pulo do gato da organização para colocar em prática o esquema de trapaça. A Companhia Dragonauta manipulou o chaveamento para impedir que o Jaith pegasse o Karen ou o Bruston até a final, para impressionar o público com a força do competidor deles desde o início. Quando chegar nas fases finais com as odds lá no topo, Snape vai fazer uma aposta bem esperta, porque se o lagarto perder de propósito com os valores nesse nível, o chefe vai levar uma bolada. Por isso que deixaram o Jaith com o caminho mais tranquilo até lá. Inclusive, ele vai pegar a Angélica se passar dessa primeira fase, e a ideia dela é destruir os planos do patrocinador, vencendo o competidor dela já nessa segunda luta. Rick pergunta o que a de Armut faria se não enfrentasse o lagarto até a final, mas a mulher nem pensou nisso. Após a divisão das chaves, Karen e seu mestre encontram Rick e Bruston, e os membros do punho de Orichalcon mostram uma grande certeza que vão levar o cinturão para casa, e consequentemente a joia que vieram buscar. Sem se intimidarem, o mestre de Warwolf se lembra de quando o pupilo era mais jovem. Naquela época, a academia dele só tinha conseguido levar um competidor até o 4º lugar do torneio, então ele colocou seu novo lutador para bater de frente com esse pugilista, que se chama Garron. Na ocasião, Curry levou uma surra, mas o gosto da derrota fez ele treinar até seu ápice físico, quando o Homem-Fera fez seu nome em Heractopia ao conquistar 3 torneios. 6 anos se passaram desde então, e agora o pugilista tem o maior dos seus desafios à frente. Logo temos o início da primeira rodada, onde Jaith Resurrect é colocado contra a Irmã Mueller. O humano acerta várias vezes o monstro, que não sente nada com sua resistência muito acima da média. Após errar um golpe, Jaith ainda escuta uma provocação do adversário, mas assim que a irmã volta a atacar, o lagarto gigante acerta o braço na cara do sujeito e acaba com ele de primeira. Rick acha isso muito estranho, porque mesmo que o Jaith seja forte, os movimentos dele são de um amador. Seja como for, Angélica lembra que o propósito da luta de impressionar os apostadores surtiu efeito. Em seguida, ela entra na arena e finaliza Silver Helgen, enquanto Rick e Bruston também passam de fase sem suar a camisa. Agora é a hora da disputa final da primeira fase, com Ed Grace contra o atual campeão. O punho de Orichalcon acompanha atentamente a luta para entender a dimensão da força de Karen, que é demonstrada logo no primeiro golpe. Rick analisa que o Warwolf antecipou o movimento do oponente, e Bruston complementa que o excelente olfato de um homem-cão proporciona essa habilidade, que se chama aromatização do futuro. Apesar dos elogios ao pugilista, o atual campeão sofre um duro golpe na luta, o que o Rhianette afirma ter sido de propósito. Após o golpe sofrido, Kerry levanta e nocauteia o rival, então o público
se acalma após suar frio ao ver seu lutador favorito nas cordas. Pra sua surpresa, Rick escuta o colega do campeão comentando que ele é inconsistente demais. Um dia depois, a segunda fase começa com o público dividindo as apostas entre Karen Werewolf e Jade Resurrect. Sempre aborda Rick e se apresenta formalmente para os acompanhantes dele. Então Ares comenta que o lagarto tá forçando a barra com esse fingimento todo, o que constrange o empresário. Mizette ensina que os adultos precisam fingir que são adultos o tempo todo. Então a vampira descobre que a vida para quem não é criança pode ser bastante dura. Rick pergunta por que Snape não tá no assento VIP, e ele explica que quer ver a luta entre sua noiva e seu caçula bem de perto. Falando neles, os dois se encontram antes do combate, e Jeff conta que seu irmão pediu para ele não estragar a cara da sua futura esposa. Angélica se mostra ansiosa para mostrar os resultados do treinamento, enquanto o lagarto ri do fato dele só gastar a grana do pai com besteira e ainda assim ser mais forte que a oponente. Já que ele tocou no assunto, Angélica afirma que é impossível Jeff ter um físico assim sem treinamento, e ele desconversa, respondendo que às vezes ele é aquele cara que chamam de prodígio. De toda forma, ele promete não esmagar a adversária para ela conseguir carregar os filhos do Snape depois. Diante desse insulto, Angélica jura esmagar esse sujeito. O embate entre os dois começa e Angélica inicia com uma voadora no torso do Jade, que não sente o impacto. Pelo menos, ao contrário do irmão, a Cavaleira de Armute possui a velocidade necessária para evitar sofrer golpes. Como já pensava, os ataques físicos dela não adiantaram contra o caçula Resurrect, por isso ela desfaz sua magia de fortalecimento e deixa todo o público sem entender nada. Feito isso, ela usa o fluxo mágico, reflexão reversa e avança com um passo instantâneo, terminando com a nova técnica que aprendeu, corte de fio, onde sua mão simula uma espada e abre um rasgo na barriga de Jade. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!